Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula DC. E hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso projeto de gestão financeira pessoal utilizando aqui o VBA, tá? Então esse é um projeto bem legal, bem estruturado, né? Então tem nível aqui profissional. A gente está fazendo bastante coisa, uma estratégia bem completa, utilizando, né, uma base de construção a partir de uma biblioteca já pronta que a gente fez lá no módulo na playlist, né, de módulo mágico do VBA, né? O que era isso? A gente criou um código com o módulo de classe, tá? Então quem perdeu dá uma olhadinha, né? Tá aqui na descrição o link para essa playlist, tá? A gente criou um módulo de classe que ele aprende a criar elementos para você, né? A programar os seus elementos do jeito que você precisa, do jeito que você gostaria que eles funcionassem. Então vários comportamentos estão sendo feitos só dentro desse módulo de classe aqui, seguindo algumas regrinhas que a gente aprendeu a fazer lá, tá? E com base nisso, a nossa programação desse sistema fica muito mais simples, tá? Então tem dois propósitos aqui a gente fazer esse sistema. Primeiro, vocês verem, né, uma estratégia um pouco mais dinâmica de programação para fazer um programa aí mais profissional em menos tempo, né? E outra para vocês verem uma aplicação prática daquilo que eu mostrei para vocês lá no nosso projetinho do código mágico, né? Então lá a gente aprendeu a fazer a biblioteca que a gente está colocando ela em prática para você poder entender realmente como que ela é estruturada, como que ela funciona e como ela pode te ajudar aí no dia a dia, tudo bem? Bom, já foram várias aulas aqui dessa playlist, então se você perdeu as anteriores eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar desde a primeira aula, onde a gente começou lá do comecinho mesmo, do zero, tá? Até você chegar aqui onde a gente está, tudo bem? E na aula de hoje a gente vai começar aqui consertando um bugzinho que a planilha de vocês pode acontecer, tá? Então a gente vai fazer aqui uma estratégia que para quem não tiver esse bug vai prevenir e para quem tiver esse bug a gente vai aprender a consertar, tá? Então eu tô aqui no meu formulário lá no user form, ok? Então eu acabei de abrir aqui o arquivo, tá? Isso só vai acontecer na primeira vez que você abrir o arquivo agora. Não mexi em nada lá no Excel, tá? E aí eu vou rodar essa planilha, tá? Eu vou rodar esse user form. Quando eu clicar aqui no rodar, ele piscou para ir lá para o Excel e ele deu esse erro aqui, olha. Então, erro em tempo de execução 481, né? Isso daqui não ajuda em nada pra gente, porque a gente não vai decorar ou ficar pesquisando qual que é o erro 481. Mas aí ele mostra aqui pra gente, olha, figura inválida. O que está acontecendo? Ele está tentando colocar em algum lugar uma imagem e essa imagem não está conseguindo ser construída, tá? Então ele está errando na hora de construir essa imagem, ok? Que imagem que é essa? Ela está aqui, olha, quando eu dei aqui já pulou para cá, para o nosso módulo de gráficos, né? Então no GEATGR Contas, que é o nosso gráfico lá que a gente está utilizando para poder rodar essa estrutura, tá? Então eu vou colocar uma pausa aqui, ok? Vou colocar uma pausa aqui e vou pedir para ele rodar mais uma vez, tá? Então eu vou rodar aqui o sistema. Então rodei, percebo que ele não deu erro ainda, porque ele ainda não chegou na linha que estava com problema e vai atualizar lá nossa planilha, né, o arquivo todo. Atualizou, ele vai definir aqui, olha, o CH como PL contas.shapes, né? GR contas chart, beleza, até aqui sem problemas, né? Então ele sabe que o CH é isso daqui. O PH vai ser o caminho. Então ele definiu ali o PH sem problema nenhum. Aqui, ó, ele vai fazer o CH export PH. Ou seja, o que ele faz? Para quem não lembra, ele vai pegar aquele gráfico que a gente fez lá nessa planilha, tá? Na PL contas, e vai exportar para esse caminho aqui, ok? Então, F8 ele exportou. Aqui, galera, é que deu o erro, tá? Então, ele não apresentou o erro ainda, mas é aqui que o problema aconteceu. Por quê? Se eu vier aqui no meu computador, tá? Então, vou vir aqui, olha, no C, né, que é onde ele está salvando essas informações, usuários, Lucas, tá? Então eu tô indo aqui no caminho do item, tá? Então AP data, isso aqui no meu computador. Ah, Lucas, eu não sei onde que ele tá salvando o meu. Coloca o mouse aqui em cima, olha, você vai ver C, usuários, Lucas, AP data, local, temp e aí gr.jpg, tudo bem? Então eu vou vir aqui, olha, local, vou procurar aqui o temp, tá? Então vai procurar aqui o temp. Isso aqui é só para mostrar para vocês o erro, tá? Não precisa acessar ele de vocês não. Aí vai aparecer um monte de coisa aqui no tempo de vocês, tá? Eu vou procurar aqui, olha, G. Olha aqui, ó, esse aqui é o arquivo que ele está criando. Se eu colocar o mouse em cima ou se você selecionar, você vai ver que ele tem 0 bytes. Ou seja, ele criou a imagem, então a imagem está aqui, ela foi feita, está em JPG, está no formato certo, porém ela está vazia.
Então, mesmo que eu tente abrir, você vai ver que ele vai tentar abrir e não vai conseguir abrir essa imagem. E é isso que está dando erro. Percebe? Olha, ele até abriu aqui, olha. Ó, não tem nada para ser exibido, porque ele salvou um arquivo vazio. Tá? Então, isso daqui que está gerando esse erro para o meu, lá para o meu VBA. Ok? Então, por que isso está acontecendo, sendo que esse gráfico nessa imagem estava funcionando bonitinho antes? Isso aqui acontece por conta de um bugzinho, digamos assim, que a gente tem dentro do próprio Excel. Você precisa mostrar para o Excel onde esse gráfico está. Tá? Então, como assim? Vem aqui, olha, no Excel. Eu não vou fazer nada de diferente ali dentro, tá? Então, eu vou parar aqui a execução. Não vou mexer em nada aqui no VBA. Vou vir aqui, olha, é aqui que ele tem essa seleção, tá? Então percebe que nessa visão aqui da janela, o gráfico simplesmente não está aparecendo, né? Então por isso ele não está conseguindo enxergar o gráfico para tirar a foto do gráfico. É isso que aconteceu. Esse foi o bug que aconteceu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele arrastar até onde está o gráfico, mostrar esse gráfico ali para gente e ajustar esse tamanho ali. E ele precisa estar aqui no zoom 100 para que faça um tamanho adequado para gente. Então como que eu vou consertar isso? Vou vir aqui, olha, no MDGRS, né? E aí aqui, antes dele fazer aqui, olha, essa setagem, eu vou falar para ele o seguinte, olha, with PL contas, ok? Vou pegar isso daqui, olha, posso até jogar isso aqui para frente e vou deixar aqui um end with. Opa. And with. Beleza. Onde está PL contas aqui agora, eu posso tirar porque agora eu estou dentro de um bloco, então não preciso que ele apresente ali de novo, tá? Então assim fica mais curtinho ali o código, mas é só um que estava aparecendo ali mesmo. Aí eu vou mandar ele fazer aqui, ó, .select, para ele selecionar aquela guia. Então clica naquela guia, seleciona aquela guia. Isso vai ajudar ele a mostrar o gráfico para você. E aí depois de selecionar essa aba, você vai fazer, ó, aqui, Active Window.zoom vai ser igual a 10%, ou seja, ele vai tirar todo o zoom, pode ser até 10 ali, 100%, tá? Ele vai tirar todo o zoom ali da sua janela, mostrando tudo que tem para aparecer da planilha, tá? Isso vai fazer com que ele enxergue o gráfico. Depois você precisa ajustar o tamanho de volta. Então, Active Window.zoom é igual a 100. Então, quando ele faz isso, ele vai tirar o zoom muito rápido e colocar o zoom de novo. Isso é o suficiente para que ele coloque em foco essa imagem e você consiga fazer com que ele mostre realmente a imagem que você quer lá no seu gráfico, tá? Então, vamos rodar isso aqui de novo. Eu só fiz essa alteração colocando essas 3 linhas e dando foco ali para ficar um pouco mais fácil de codificar esse pedacinho. E aí você vai ver que ele já vai dar uma diferença ali no nosso resultado, tá? Então, rodei. Novamente ele parou aqui na minha pausa. Posso até tirar a minha pausa aqui já. Então, eu vou vir para cá. Ele tirou o zoom, colocou o zoom de volta, vai fazer o CH, né? Vai fazer aqui o PH igual e vai exportar ali a nossa imagem para o endereço PH. Se eu vier aqui, olha, agora, só de fazer isso, ele já fez o gráfico corretamente. Então, agora existe lá o GR, né? O GR agora ele tem peso, 14 KB, e ele tem realmente uma foto ajustada ali do nosso gráfico. Então agora ele funcionou perfeitamente, tá? Então essas linhas elas entraram só para tirar esse errinho ali que ele pode fazer quando ele não está apresentando ali o gráfico. Não é todo o Excel que faz isso, tá? Então é sempre bom você colocar essa segurança, porque às vezes o seu cliente tem um Excel que vai dar esse bugzinho, como aconteceu aqui na minha máquina. Okay? Então essa jogada de você tirar zoom, colocar zoom, vai ajudar aí você a não ter esse problema, tudo bem? Então agora que ele criou corretamente a imagem, aí sim ele vai conseguir, e é aqui que estava dando erro, né? Quando ele tentava colocar a imagem no seu elemento imagem, agora ele conseguiu colocar o gráfico lá e vai matar, né? Ou seja, vai excluir aquele GR que a gente fez aqui para não ficar essa sujeira, tá? Então agora ele vai rodar perfeitamente aqui sem problemas. Se eu vier aqui no contas bancários, o gráfico está lá certinho. Tá, então só um detalhezinho aí para aumentar a segurança do seu projeto, beleza? Bom, então voltando agora à parte que a gente precisa ajustar aqui no nosso código, né? Então aqui no meu dinheiro, a gente está trabalhando aqui no movimentação entre contas e na aula passada a gente fez funcionar aqui esse botão de limpar, né? Hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com o botão de salvar. Então como que vai funcionar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que todas as informações foram corretamente preenchidas, tá? Então isso a gente vai fazer aqui
pouco passo a passo, porque aqui a gente tem duas listas e lista é um pouquinho diferente do que caixa, tá? Então para fazer isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no botão de salvar e eu vou criar algumas variáveis aqui primeiro, tá? Então a primeira variável que eu vou usar para verificar essa questão de vazio ou não, como sempre, né? Para quem já lembra de outros projetos ou de outros momentos aqui até do código, div as variant, tá? Então o que é esse variant, para quem não lembra? Variant é uma variável que pode receber vários tipos de informação. Eu brinco que é uma variável que varia, né? Então o que acontece? Essa variável aqui vai ser utilizada para a gente colocar verdadeiro ou falso, como um status ali de se tem ou não alguma coisa vazia, tá? Então sempre que tiver alguma coisa vazia, a gente vai colocar essa informação ali dentro dessa variável como verdadeira, tá? E eu vou criar também uma variável do tipo double, que vai ser um i, que é um contador comum, tá? Então double como formato de número, ok? E aí eu vou rodar pelaquela lista que eu tenho de conta de saída primeiro, tá? Então o if me.lb, e aí eu vou procurar aqui a conta saída, tá? Então lb livre conta saída and o if, e eu vou falar para ele o seguinte: for i igual a 0 to ponto list count, ponto list count. Coloquei LB, né? Deixa eu colocar certo aqui. Ponto LT. Conta saída. Pronto, agora sim. Ponto list count menos 1. Então isso aqui vai rodar, né? Então next i. Isso aqui vai rodar por todos os itens que existem dentro da conta de saída. E eu quero descobrir se existe pelo menos algum item vazio, tá? Então é algum item selecionado. Então if ponto selected i é igual a true, then. Então se por acaso ele encontrou algum item selecionado, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para ele que ele não precisa mais verificar o código, tá? Então aqui um and if, então exit for, ok? Então ele vai fazer essa verificação aqui várias e várias vezes. Só que tem um detalhe: se por acaso ele encontrou qual é a conta de saída, eu vou precisar salvar isso em algum lugar. Então para ele saber que essa informação existe. Então aqui dim conta s, tá? As string. Então aqui até vou melhorar a conta, até chamar só de conta, não tem problema. Então conta as string, tá? E o que vai acontecer aqui? Depois que ele deu esse exit for, então ele vai vir aqui para essa parte do final. E eu vou dizer aqui, quando ele seleciona, conta é igual a ponto list i, ok? Então, conta estava vazio, recebeu qualquer informação que seja. Então, if conta é igual a empty, quer dizer que ele não achou nenhuma informação, ou seja, a pessoa não selecionou nada. Then, v igual a true, ok? E depois, conta é igual a empty, porque eu vou usar isso daqui de novo para outra lista de conta daqui a pouco, tá? Então, toda vez que ele fizer isso, ele vai rodar isso daqui e vai verificar, deixa eu só arrumar aqui o empty, pronto. Vai verificar ali se essa lista teve alguma coisa selecionada ou não, tudo bem? O próximo passo que a gente vai fazer é fazer a mesma verificação para a conta de entrada, tá? Então, vou vir aqui o if me.lt conta de entrada and o if, e aí aqui eu vou fazer o for i igual a 0 to ponto list count, que é a mesma coisa que a gente fez no outro. Poderia até ser uma cópia e cola isso daqui, tá? Mas eu vou escrever de novo para todo mundo pegar o jeito. Menos 1 next i. Então vai para o próximo item. Aí eu vou perguntar if.selected i, ou seja, se aquele item estiver selecionado, igual a true, then, e eu vou deixar aqui, só colocar aqui o if certinho, then, e aí aqui embaixo vou deixar um and if. Fez isso, né? Então estruturou aqui desse jeito, a gente vai fazer uma outra saída que é o seguinte, olha, conta, ponto, vai ser igual a ponto list e para ele salvar a informação e aí um exit for. Por que exit for? Para ele não ficar procurando a mais do que precisa, senão seu código fica mais pesado do que precisa ser, tá? Deixou isso daqui, depois o next i,
Aí if conta igual a empty then ponto, melhor, v é igual a true. Não precisa zerar de novo conta, tá? Porque eu não vou usar mais uma vez, tá? Então não precisa dessa linha aqui do conta igual a empty. Então isso daqui vai descobrir se pelo menos uma conta bancária foi selecionada. Depois eu vou deixar aqui uma verificação que é if v igual a true, then, né? Então se o v for igual a true, o que eu quero que ele faça? Né? Eu quero que ele mande go to vazio, ok? E aí eu vou colocar aqui, olha, exit sub, e aqui eu vou colocar um message box, vazio, dois pontos, message box, para avisar a pessoa, né? Então, favor, preencher todos os dados obrigatórios. Aí eu coloco aqui, destacados em vermelho. Tá. Beleza, então isso aqui já vai dar uma ajuda pra gente, VB critical, vírgula, dados incompletos, ok? Então, fez isso daqui, ele já vai ter uma ajuda, já vai ter uma estrutura melhor. Ainda não está pronto, a gente vai mexer mais coisa aqui ainda, tá? Mas vamos ver como é que ele está até esse ponto. Então, eu vou rodar, vou vir aqui no meu dinheiro, vou vir aqui em movimentação entre contas, vou clicar sem preencher nada. Deu erro, olha, favor preencher todos os campos obrigatórios destacados em vermelho, porque não tinha nada preenchido. Vou preencher só o primeiro banco. Continua dando erro. Preencheu o primeiro e o segundo banco. Agora não dá mais o erro, tá? Então ele percebe que ele funcionou ali perfeitamente. Só tem um detalhe. Eu estou falando para ele que quando ele tiver com tudo vazio, né? Então quando não tiver selecionado, eu quero que ele coloque aqui o campo em vermelho, tá? E para ele colocar o campo em vermelho, ele precisa mostrar essas duas list box aqui em vermelho. É o que faria mais sentido. Então, eu vou mudar isso dentro dessa verificação também, como um próximo passo para deixar uma cara mais agradável para o usuário, tá? Então, se por acaso conta tiver igual a vazio, ele está fazendo aqui, olha, v igual a true, certo? Então, eu vou jogar isso aqui para baixo. Vou falar que ponto for color é igual a vermelho, ok? md cores ponto vermelho, né? Cor alerta. E aí, and if. A mesma coisa eu vou fazer lá no de baixo, tá? Então, vou vir aqui e vou colocar a mesma estratégia aqui também. Então, se ele jogou aqui, olha, v igual a true, vou jogar isso aqui para baixo. Vou colocar aqui ponto for color igual a md cores ponto cor alerta. And if. Beleza? Então, salvamos aqui. Vamos rodar isso daqui desse jeito e vamos consertar mais alguns bugzinhos que vão aparecer ali. Então, veio para cá, meu dinheiro veio para cá, vou sem selecionar nada. Então ficou vermelho agora faz mais sentido. Só que agora a pessoa selecionou aqui os itens, tá? Então isso daqui não é legal, ó, porque quando ele seleciona, ele precisa voltar a ficar azul, tá? Então isso daqui tem que ser corrigido, ok? Então vamos corrigir isso também, né? Então, para ficar uma interface legal. Então, toda vez que a pessoa clicar aqui no botão de salvar, né, antes de fazer essa verificação, eu vou falar para ele duas coisas. Vou falar para ele que o if me, vou colocar maiúsculo aqui só, o if me, e vou deixar aqui um end with. Porque os dois LTs, eles não têm uma mecânica, né, que volte a cor deles, assim como a gente tem lá, por exemplo, nos text box, tá? Então, eu poderia fazer isso também no evento clique de cada uma, mas vou fazer por aqui que acho que fica mais agradável. Então, ponto LT. E eu vou pegar aqui as duas, né? Então, contentada ponto for color vai ser igual a md cores ponto font, cor fonte. E o outro também, né? Ponto lt conta saída ponto for color vai ser igual a md cores ponto cor fonte. Então agora toda vez que ele clicar ali no botão, antes de fazer aquela verificação, né, antes de descobrir se ele está preenchido ou não, ele vai voltar azul. Então assim, mesmo que a pessoa deixe ele vazio novamente, não tem problema, porque ele vai ficar azul e voltar a ficar vermelho por conta da mecânica que a gente já tinha feito antes. Tá? Então, salvar o código, vou rodar ele assim. Então vou fazer o teste aqui. Acessei a nossa janela, vou clicar sem selecionar nada, então ele ficou vermelho, que é o que ele já fazia antes. Vou marcar aqui, olha, e vou clicar novamente. Então ele voltou a ficar azul agora,
porque agora ele está lá selecionado corretamente. Tá? Um detalhe, percebe que quando ele está fazendo aqui o erro, né, ele está mantendo, está tirando a seleção ali do nosso item. Tá? Isso não é bacana, isso não deveria, ele não pode fazer isso, porque senão quando a pessoa clica, né, ele vai fazer essa limpeza. Mas não se preocupa com isso agora, isso não é um problema para a gente nesse momento. Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, quando a gente clica aqui, olha, vou até fechar e vou rodar aqui de novo. Então vou rodar mais uma vez, vou vir para cá. No movimentação entre contas, quando eu seleciono, ele tira aqui o item da conta entrada. Quando eu limpo, ele tira as seleções, porém ele não volta o item para cá. Então toda vez que ele limpa, ele tem que voltar o item para cá. Então como que a gente faz para ele voltar também? Vou vir aqui, vou pedir, né? Então ele faz aqui as TBs, faz as duas LBs, faz aqui a limpeza de todos os itens. Só que o conta entrada é mais fácil se eu fizer o seguinte, né? Call md listas.at.lt contas in out, tá? Então o que ele vai fazer com isso? Ele vai limpar, eu posso até tirar esse aqui também. Ele vai limpar ali já as suas seleções e já vai deixar ele mais certinho, o código funcionando mais legal. Vamos testar. Venho para cá novamente. Então vou selecionar, vou limpar e agora ele volta, né? Então assim ele fica mais inteligente e dá um código um pouquinho mais curto ali pra gente, tá? Só para corrigir mais esse bugzinho ali pra gente. Clicou, funciona agora perfeitamente, tá? Então ele fica ali certinho. Se eu tiver com os dois selecionados, agora ele não dá erro nenhum, ok? Próximo passo que a gente tem que fazer é, ele tem que verificar também esses campos aqui, tá? Então esses campos também precisam ser verificados e esses são mais fáceis. Então vou vir para cá, vou selecionar aqui esses itens, tá? Então eu vou vir aqui no meu botão, né? Então depois que ele faz ali as duas LTs, né? Então ele fez ali as duas LTs separadamente, eu vou fazer um with me and with. E aí aqui dentro eu vou verificar cada uma daquelas caixinhas. Então if ponto tb, né? Então aí aqui vai ter os seus itens, né, de movimentação, ok? Então fica mais fácil por conta dos nomes que a gente definiu ali, ok? Então a gente vai ter esse agência, busca agência, esses aqui a gente já fez antes, né? Mas eu tenho esse aqui, olha, data move. Esse daqui é um dos itens que a gente precisa fazer a verificação. Então se esse item ponto velho for igual a empty, then quer dizer que esse campo for vazio, ponto tb datamove ponto forColor vai ser igual a md cores ponto cor alerta, e eu vou dizer que v é igual a tudo também, and if. Mesma coisa vou fazer para os outros dois. Então depois da data ele tem o valor, né? Então if ponto tb dinheiro valor entre contas ponto velho é igual a empty then b.tb dinheiro.forColor vai ser igual md cores.cor alerta, e aqui v igual a tudo. And if. A terceira caixa é a caixa de observações, né? E a caixa de observações ela não precisa ser checada porque ela é uma caixa opcional. Então uma pessoa realmente pode deixar essa caixa vazia sem nenhum problema, tá? Então eu não preciso me preocupar ali com ela para fazer essa verificação também, tá? Então agora se eu rodar desse jeito e a pessoa fizer aqui, né? Então a seleção, então selecionei aqui, não preenchi nada aqui, ele vai dar o erro ali pra gente. Um detalhe ele não pode fazer aqui a mudança de cor na própria caixa, porque agora que ele vai fazer? Vai ficar vermelho aqui nessa caixa, porém ele tem que ficar vermelho na caixa de trás, que é a caixa secundária, por conta do módulo. Então para fazer isso eu vou criar dois elementos aqui, né? Então eu vou criar uma variável nova de tps de secundário as msforms.textbox. E eu vou setar cada um desses itens. Então, caso isso daqui aconteça, antes de eu fazer isso daqui, eu vou dizer que a hora que vai ser tbs, que vai virar aqui a variável que eu acabei de criar, né? Deixa eu até chamar de tbs, não tps, tbs. Então ela vai vir para cá, tbs vai ser essa cor. Eu posso pegar isso daqui, copiar, e eu posso colar aqui embaixo também, tá? Então assim fica mais fácil.
E aí eu preciso setar esse TBS como a caixa correta, tá? Então, TBS vai ser set, né? TBS, que vai ser igual a mi ponto. Até posso fazer ponto controls. E eu posso colocar, olha, entre aspas, tb data mov underline secundário, né? Então, porque é o texto que eu estou utilizando para criar aquela caixa no fundo, né? Então, assim, ele vai criar isso, fazendo com que ela exista e que ele faça esse controle ali corretamente. Lembrando, você não pode apontar para essa caixa diretamente, eu preciso da variável para ela, porque ela ainda não existe. Quem vai criar ela vai ser um módulo de classe. Então, se você colocar o nome dela aqui agora, ele vai dar um bug dizendo que não consegue encontrar esse elemento, porque ele ainda não existe. Ele verifica isso antes dele conseguir fazer a criação do elemento. Por isso que eu estou fazendo de forma indireta. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o outro, né? Então, set tbs, e aí vai ser igual a ponto controls. Vou colocar aqui o nome da caixinha. Então, tb dinheiro underline valor move entre contas underline secundário. Então assim ele vai fazer a alteração no lugar correto. Então F5. Então percebe que ele não dá bug dessa forma, né? Fazendo ali pelo TP. Vou marcar esses dois aqui de qualquer forma. Cliquei. Tá. Aqui, deixa eu ver aqui, ponto. Aqui não tem o ponto, né? TBS. E aqui também não tem o ponto. F5. Ele deu o erro ali pra gente, tá? Aqui ele colocou o 255, né, no valor. Deixa eu vir pra cá. Aqui, olha, por conta do TBS igual, ponto for color. E aqui é a mesma coisa. Ponto for color. Pronto, agora sim. Salva. Vamos rodar ele aqui novamente. Então aqui a gente vai selecionar os itens. Vou clicar no botão, aí ele vai ficar lá em vermelho. Quando você selecionar não vai ter problema, porque você vai preencher e ele vai preencher já em azul para você. Então esse daqui eu não preciso corrigir a cor, como a gente precisa fazer aqui no nosso... nas duas listas, tá? Então assim ele faz a verificação tanto das listas quanto das caixas que precisam ser selecionadas. Se qualquer coisa estiver vazia, aquele V vai ficar como true e manda aquela mensagem de erro pintando tudo de vermelho para alertar a pessoa. Na próxima aula a gente vai pegar então essas informações agora que a gente sabe que estão preenchidas e vai levá-la para o Excel para a gente poder salvar isso no banco de dados e depois a gente vai limpar essas informações novamente para poder colocar esses dados dentro da lista, tá bom? Bom, eu fico por aqui, até a próxima aula.